Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto, para mais um grande encontro, para mais uma grande edição. Deixa eu ver, está aqui, relatório da situação, 8 de abril, e a coisa muda muito rápido, né? Porque dia 8 nós tínhamos um cenário e hoje a coisa mudou e mudou bastante. De um futuro que já estava praticamente traçado para algo agora que fica no terreno da incerteza, um verdadeiro incógnito que pode acontecer neste final de semana. Podemos ter o retorno, não vai ter o retorno da batalha. Se o Loirão voltar, novamente, vai ser para o apagão. Ele vai usar o brinquedinho de pulso eletromagnético e vai cumprir a sua promessa de levar não o Irã, mas parte, principalmente ao que tange ali a questão dos mísseis que podem obstruir o Estreito de Hormuz. Então, uma região específica, não seria o país inteiro. Pois bem, relatório da situação, 8 de abril de 2026, ontem, porque hoje é dia 9. Cessar fogo frágil, claro, um acordo feito verbalmente, é óbvio que seria frágil, né? Assim, capenga mesmo, rachaduras no Irã e agenda global em aceleração. E por que rachaduras no Irã? Porque a gente percebe que o governo, a liderança do Irã, está rachada. Então, existe um grupo que está propenso para acertar o acordo, e existem aqueles mais radicais, uma ala radicalizada, que não quer arredar o pé. Isso fica nítido. Então fica muito difícil você negociar com um país rachado, porque afinal de contas você fala uma coisa e de repente a outra facção pode tomar a frente, tomar as rédeas no caso do acordo e mudar completamente o discurso de uma hora para outra. Pois é isso que está sucedendo. Então o Estreito de Hormuz começou a operar. Ainda ele não foi fechado completamente, mas está, assim, praticamente fechado. Tá? É claro que existe ainda a circulação de alguns poucos navios, mas a situação é bastante tensa. Essa que é a realidade. A Casa Branca afirma que o presidente Loirão foi informado em privado de que o tráfego de navios está aumentando. Aumentou, mas depois diminuiu. Inclusive até saiu na Reuters ontem e já mudou completamente o quadro rapidamente. Divisão interna do regime iraniano. Isso é uma obviedade. Existe uma clara rachadura entre a liderança iraniana. Enquanto uma facção parece mais inclinada a aceitar o acordo para aliviar a pressão econômica e militar, a ala linha dura, incluindo setores da Guarda Revolucionária, continua ameaçando retaliações e exigindo uma postura mais dura. Essa divisão interna explica a aparente contradição em declarações públicas agressivas e o recuo prático no estreito. Por isso que não é que parece, de fato, existem dois governos. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa. Existe uma rachadura nítida, que dificulta muito as negociações. Acaba sendo um entrave bastante expressivo. Vamos colocar dessa maneira para que as negociações possam desenrolar livremente e alcançar o seu intento final. E a posição firme dos Estados Unidos. O vice-presidente de Vance e o chefe de Estado-Maior Conjunto, o general Dan Kine, foram taxativos. O cessar-fogo está em vigor, mas as forças americanas não vão se retirar da região. E se o Irã romper o acordo, a operação militar será retomada imediatamente com toda a força. Então, uma situação bastante delicada. Como havia dito, um acordo frágil. Aliás, começou frágil. O Pentágono classificou o resultado até aqui como uma vitória esmagadora. É claro, existe a questão de propaganda. A gente tem que saber dividir propaganda dos fatos. E propaganda tem para os dois lados. Tá? Isso que é verdade. A questão é, por hora, não sabemos o que vai acontecer, porque o acordo, se vier, vai vir amanhã, no Paquistão, que vai mediar o acordo. Eu até pensei, será que esse acordo está de pé ainda? Fui verificar, fui fazer pesquisa, está de pé. Então, por hora,
por hora, e creio eu que até o presente momento, porque as coisas mudam e a dinâmica do que está acontecendo está ocorrendo num ritmo alucinante, pelo menos a priori, por enquanto, até o presente momento, haverá sim esta reunião para traçar um acordo formal, definitivo, no papel. Espero eu que esse acordo seja de fato confirmado. Então, ainda há esta dúvida. A agenda global de Loirão em movimento. Enquanto o foco está no Golfo Pérsico, e por hora o foco, as atenções da política externa dos Estados Unidos está concentrada no Golfo Pérsico, os Estados Unidos avançam em múltiplas frentes simultaneamente, porque é algo ousado. Então, a meta do Loirão é simplesmente derrotar o globalismo. E também os governos opressores. Então é algo ousado, é algo difícil, que ocorre em várias esferas diferentes, sem falar da exopolítica, que é um ponto também essencial. O vice-presidente Xi Jinping está nesse momento na Hungria. Ontem ele estava na Hungria, visitando o Viktor Orbán. Lembrando que haverá eleições na Hungria, e ele foi lá dar o seu apoio, não só o apoio dele pessoal, mas o apoio dos Estados Unidos à sua reeleição. Pressionando a União Europeia e ao mesmo tempo buscando forçar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. E é bom salientar que já está sendo ventilado também uma possível, eventual saída dos Estados Unidos da OTAN, da OTAN. Então isso está cada vez mais maduro. Existem vários pronunciamentos diferentes. O próprio Xi Jinping deixou entender que isso poderia acontecer. O próprio Loirão, Marco Rubio, idem. Então, isto é uma possibilidade. Então, há uma tensão muito grande entre uma possível ruptura da OTAN e um acordo, no caso, os Estados Unidos, que é o principal país, o dínamo, a locomotiva da OTAN, que seria um desastre para os globalistas. Ele questionou publicamente: vale a pena perder centenas de milhares de jovens russos e ucranianos por causa de alguns quilômetros quadrados de território? Então, uma das pautas também do Xi Jinping, no seu encontro com Viktor Orbán, foi repudiar a guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, são muitas frentes diferentes, são vários pepinos, vários abacaxis diferentes que o Loirão tem que sanar, tem que descascar, e praticamente tudo acontece simultaneamente, é muito rápido, num ritmo frenético, porque eles sabem que o tempo urge. Meus amigos, o ritmo acelerado dos acontecimentos é algo alucinante, porque o Loirão tem que sair vitorioso em várias frentes diferentes, e isto é um desafio tremendo. Então ele tem que sair vitorioso para tentar desarmar o gatilho que foi programado, segundo William Cooper, em 1992, para ser o estopim de uma 3G. Foi isso que ele falou em 1992. Agora, porque se ele não desarmar esse gatilho vai explodir, e vai explodir feio. Então não adianta ficar com os braços cruzados esperando o tempo passar. Alguém vai dizer assim: mas esta é a agenda de Israel, do Natinho. Nem de Israel, do Natinho, mais precisamente. É bom entender uma coisa: o Natinho quer arrastar esse confronto, ele quer, como a União Europeia, prolongar o confronto, mas o Loirão simplesmente tem que usar isso para tentar desarmar o inimigo. Então o objetivo é diferente. Ambos são aliados, entre aspas, porque a intenção de um é arrastar o confronto e o outro é desarmar um gatilho. Então são propostas diferentes. Agora, que eles trabalham junto porque, queira ou não, o inimigo tem um inimigo em comum. Porém, os objetivos são diferentes. É como se você atuasse no mesmo tabuleiro, aparentemente no mesmo curso, só que com metas diferentes. Compreenderam? E um quer usar o outro. Então, na cabeça do Loirão, eu posso usar o Natinho para me ajudar, me auxiliar a alcançar a minha meta. E o Natinho pensa a mesma coisa.
É claro que o Loirão tem vantagem, porque o poder dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos militar e política é maior. Então, uma queda de braços. Na verdade, é uma labuta que ocorre com várias facetas diferentes. É algo extremamente complexo. Pois bem, os próximos passos, após este impasse ser devidamente solucionado, elucidado, os próximos passos incluem maior pressão sobre a ilha caribenha, aliás, isso já foi prometido, né? Não preciso ficar aqui recapitulando, e a aceleração da doutrina 2.0 nas Américas. Nas Américas, isso inclui, obviamente, também a América Latina, com o objetivo de consolidar influência econômica e estratégia em todo o continente. Está aqui, BBC, o encontro de Vence com Viktor Orbán na Hungria. Última hora. O povo americano apoia um caminho para a paz. Sim, 66%. Então, a guerra se tornou totalmente impopular dentro do território dos Estados Unidos. Por isso é mais um motivo que o Loirão precisa encerrar esse conflito o quanto antes. É uma verdadeira corrida contra o tempo. Lembrando que também está em jogo as eleições de meio de mandato. São importantíssimas para o Loirão. Então veja que são várias coisas diferentes que estão na mesa. Então é algo grande que está em jogo. Na verdade, meus amigos, nós chegamos no ponto culminante da batalha de quinta geração. É o tudo ou nada, a batalha final. Então entendam, nessas semanas serão determinantes para o curso do tempo. Então agora, neste momento, todas as forças da luz, todas as forças das trevas estão concentradas numa grande batalha. E é uma batalha híbrida, que ocorre em várias frentes diferentes. Na esfera econômica, na esfera militar, na esfera do serviço secreto espacial, na esfera do mundo underground, na esfera interdimensional, porque é uma batalha que atinge até mesmo, consegue realmente atingir até mesmo a esfera espiritual. Estamos literalmente vivendo a batalha entre o bem e o mal, a batalha final. Loirão segue comprometido com a desclassificação de arquivos de UAPs, prometida para breve. E esta desclassificação só não aconteceu ainda, lembrando que o Pete Hegseth, secretário de guerra, já prometeu, a própria Ana Paulina Luna, que é presidente da Força Tarefa de Investigação de UAPs, confirmou que já existe um memorando, já pronto, com vários vídeos e fotos incríveis, que já estariam prontos para serem desclassificados. Então já existe um pacote pronto. Pois bem, temos nesse momento um pré-acordo verbal frágil com o Irã, muito frágil, marcado por divisões internas do regime iraniano, ataques israelenses continuados ao Líbano. É claro, Natinho fez isso deliberadamente. Não deveria ter feito isso, porque foi um pretexto que o Irã utilizou para simplesmente jogar para o alto o acordo, e começar a violar o acordo, melar o acordo, melhor dizendo. Então, o acordo, queira ou não, já chega desgastado à mesa, porque a reunião com certeza vai acontecer, mas ele já chega desgastado. Pode ter uma resolução positiva? Pode ter um desfecho positivo, mas mediante as circunstâncias, já chega na mesa de negociações um tanto desgastado, por causa das violações mútuas. E a gente nem sabe quem violou. Por quê? Porque não temos um acordo no papel. Quando você tem um acordo no papel, realmente você pode dizer, olha, você realmente violou o acordo. As regras são claras. As regras estão aqui para todo mundo ver. E não é o caso. Nós temos apenas o quê? Um acordo informal. Por isso que é necessário. Um acordo para vingar dessa magnitude só vai valer se realmente estiver no papel, assinado, no caso, tanto pelos Estados Unidos e Israel, assim como pelo Irã. Branco no preto.
Tudo ainda depende do encontro de sexta-feira em Islamabad, no Paquistão. Se o acordo for ratificado, poderá representar um marco importante, claro, mas por hora é um grande incógnita. Essa que é a realidade. Loirão teve vitória? Teve uma vitória parcial. Tanto é que Wall Street fechou em forte alta após cessar fogo. Então a Bolsa de Valores teve um efeito positivo. Ações disparam em apostas nas taxas de juros do Banco da Inglaterra, são reduzidas após cessar fogo entre Israel e Irã. Porém, o mercado já respondeu negativamente, principalmente depois que o Estreito de Hormuz foi praticamente fechado novamente. Essa aqui é a verdade. Então já mudou completamente o quadro. Interessante. O Irã tentou promover a narrativa de que aceitou cessar fogo e a reabertura do Estreito graças à persuasão da China, sim. Porque a principal prejudicada é a China. A China está sendo severamente prejudicada. Inclusive teve matéria do BRICS falando que o Irã só aceitou o acordo por causa da mediação chinesa. Que não é verdade. Na verdade foi por causa da pressão. Pressão proporcionada pelos Estados Unidos, na tentativa de salvar a face e evitar a imagem de rendição total às exigências americanas. Porém, como existe aquela facção, aquela ala mais fanatizada, fica difícil, porque temos o quê? Um governo rachado. Na verdade, são duas facções diferentes que estão ali dando as cartas no regime iraniano. Então fica muito difícil as negociações mediante a este quadro. Pois bem. Última hora. O presidente do Irã acaba de revelar que o Irã está cedendo, em particular, às exigências americanas e que tudo, e por hora ele estava otimista. Só que esse otimismo simplesmente acabou se esvaindo depois disso aqui. Última hora. O presidente do Irã acaba de emitir um aviso ao Irã após relatos de que o país está cobrando o pedágio de navios que atravessam o Estreito de Hormuz e permitindo a passagem de apenas um pequeno número de embarcações por dia. Seria em torno de 3, 5 embarcações, porque existem algumas informações discrepantes, alguns falam 3, outros 5. A questão é que a passagem está sendo obstruída. Essa que é a realidade. Há relatos de que o Irã está cobrando taxas de petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz. É melhor que não estejam fazendo isso. E se estiverem, é melhor que parem agora. Então, uma situação bastante delicada, bastante tensa. Inclusive, está aqui a postagem do Loirão. A referência para vocês. Pois bem, a gente vai dar continuidade a este assunto, sobre agora mostrando a esfera da exopolítica, porque é algo que ocorre em várias camadas diferentes. Mas antes, vamos fazer essa breve observação aqui dessa matéria incrível, fascinante, que mostra que a revelação pode estourar a qualquer momento e não depende da iniciativa governamental. Prestem atenção. A doutora Beatriz Villarroel avança, dá mais um passo adiante para revelar de forma inequívoca a existência das entidades não humanas. Está por um fio agora. O mistério dos transientes do Instituto Vasco, que ela preside, se aprofunda. Uma anticorrelação que desafia as explicações convencionais. A astrônoma Beatriz Villarroel, coordenadora do Projeto Vasco, acaba de trazer uma revelação importante, avassaladora. Um pesquisador independente, Kevin Kahn, publicou um artigo em uma pré-publicação que encontrou uma forte anticorrelação entre as detecções de eventos transitórios, transientes. Lembrando que os objetos transientes são objetos que mudam de lugar, por isso que o nome transientes, que ficam na região geoestacionária, que foram identificados desde a década de 50, antes mesmo dos primeiros satélites virem à baila, como o Sputnik,
por exemplo, que foi o primeiro satélite, nas placas fotográficas do POSS-1 da década de 50, e a atividade de tempestades geomagnéticas medida pelo índice KP. Inclusive está o documento aqui para vocês. Isto aqui é mais uma fonte que corrobora com o trabalho da doutora Beatriz Villarroel. Então, o trabalho da doutora Beatriz Villarroel já é reconhecido por pares, 3 universidades. E agora, meus amigos, tem um cientista da NASA que conseguiu reproduzir os mesmos resultados da doutora Beatriz Villarroel, e agora temos mais um pesquisador, que é o Kevin Kahn, que conseguiu aqui provar uma nova evidência e a validade de todas as pesquisas e os experimentos o laudo científico, melhor dizendo, da doutora Beatriz Villarroel. O que os dados mostram? Durante o período de alta atividade geomagnética, tempestades, o número de transientes detectado cai drasticamente. Que interessante! Então, em explosões solares, um aumento da atividade solar, né, que seria a atividade geomagnética, as tempestades solares, os transientes desaparecem. Eles acabam se deslocando próximos aqui da superfície. Que interessante! Já se sabia, através de dados que ela comprovou, que quando tem atividade nuclear, testes nucleares, principalmente, ou atividade nuclear, ou guerra também, isso, incursões militares, esses transientes também desapareciam. E na sequência, havia o quê? Uma grande surto de aparição de OVNIs. Então ela concluiu, na verdade, eles não desaparecem, eles se deslocam para a superfície, para instalações nucleares, perto de bases militares, perto de zonas de conflito. Então, isso fica evidente, incrível. E também quando tem alta atividade do Sol. Atividade geomagnética, tempestades geomagnéticas. Tempestades geomagnéticas, com a aurora boreal, por exemplo. Que interessante, né? Bem interessante. Isso mostra que o aumento da atividade solar aumenta também a incursão de OVNIs. Por quê? Porque a atividade solar, segundo Stephen Burns, aumenta a atividade de seres interdimensionais. E lembrando que os seres interdimensionais trabalham com seres físicos que operam através da tecnologia transdimensional, que reproduz em parte a capacidade de um ser interdimensional. Impressionante esse trabalho, que é bastante técnico, que demonstra que as entidades não humanas existem de verdade. Isto comprovado cientificamente. E agora, meus amigos, várias pessoas, vários cientistas estão reproduzindo o trabalho da doutora Beatriz Villarroel. Estamos a um passo disso ser comprovado de forma definitiva. Impressionante. Está aqui o documento para vocês. Essa descoberta reforça a hipótese de que muitos desses objetos transitórios são de origem artificial, sólidos que refletem luz do Sol. Sim, porque eles foram detectados por vários observatórios desde os anos 50. Registro de dados de observatórios desde os anos 50. E mudam de posição no céu. Não se comportam com fenômenos naturais aleatórios. Uau! Isto é incrível porque havia uma alegação dos negacionistas, de alguns cientistas, porque eles alegavam o seguinte: a atividade geomagnética, atividade solar, pode causar algum defeito nos observatórios. Agora está comprovado que não. Isso foi refutado por esse novo trabalho. Incrível. O trabalho da doutora Beatriz Villarroel já está sendo reconhecido por pares e ganhou ainda mais credibilidade. Um cientista aposentado da NASA, o Dr. Ivo Busco, reproduziu recentemente os mesmos resultados, de forma independente.
Essa replicação independente é mais uma evidência sólida que valida a pesquisa da doutora e aumenta o peso científico das detecções do Instituto Vasco. Por que isso é tão importante, meus queridos? Inclusive saiu até na Daily Mail. Cada nova evidência científica independente está fechando o cerco. O funilamento de provas inequívocas sobre a presença de entidades não humanas e tecnologia avançada está chegando ao ponto de ruptura e falta muito pouco. Então, a alegação, não, porque foi defeito das placas que detectam os observatórios, os registros antigos por causa da atividade geomagnética, já caiu por terra. Uau, impressionante. Se o governo continuar adiando ou controlando a narrativa, a revelação virá de fontes independentes e será inevitável. Pesquisadores como a doutora Beatriz Villarroel, Kevin Kahn, Dr. Robert J. Neminhoff, que trabalham com integridade e boa-fé, estão pavimentando o caminho para que a verdade venha à tona de forma séria e documentada, com provas. Não é evidência infundada, vaga. São provas definitivas, que ninguém pode negar. Estamos muito perto de um momento histórico. A ciência independente está fazendo o trabalho que alguns setores oficiais ainda resistem em fazer. A pergunta agora não é mais existem, mas sim quando e como a sociedade será oficialmente informada. Demis Viana. Essa é uma informação bombástica que a maioria dos canais de notícias simplesmente ignoraram. Agora a questão, por isso que o Loirão tem que resolver urgentemente para ontem a questão do Irã, porque ele precisa controlar a narrativa. Entendam uma coisa, meus amigos. O Irã foi programado, é como se fosse um dispositivo para ser o grande catalisador de uma catástrofe. E isto foi confirmado em 1992, não foi hoje, pelo William Cooper. Falou, olha, o governo oculto, esse governo paralelo, no qual o Dr. Greer denuncia, e outros pesquisadores, programou este país. Aliás, eles fizeram isso há mais de 100 anos atrás, é só ver as declarações do Albert Pike, maçom do 30º, né? Pois é, grão-mestre maçônico, do século XIX, Wesley Clark também, em 2007. Então isso foi programado para ser o estopim de uma catástrofe. Então você ignorar isso não vai adiantar nada. Agora imagine o Loirão começar o processo da divulgação e no meio da divulgação o Irã, vamos aqui supor, desenvolve a sua bombinha, que estava algumas semanas, segundo o Loirão, de ser desenvolvida, aquela que faz cogumelos, e ataca Israel. Pronto, acabou a divulgação. A divulgação foi sabotada. Vocês estão entendendo? Loirão já sabia disso. Ele falou, não vai adiantar começar a divulgação, porque estes senhores das trevas vão utilizar isso como catalisador, porque isso já foi programado, é uma bomba relógio, e pode ser acionada a qualquer momento. E exatamente nesse momento da divulgação, que seria o ápice da revelação, onde tudo será exposto, eles podem sabotar, apertando esse botão vermelho. E agora vamos supor, uma bombinha que faz cogumelo em Israel vai paralisar tudo, todas as atenções, todas as notícias. Quer dizer, o governo americano simplesmente teria o quê? Que jogar para cima a revelação. Estão compreendendo? Por isso que, para você alavancar a revelação, você precisa resolver esses agentes destabilizadores antes. Entendam isso de uma vez por todas, como irei confirmar e comprovar através da nossa dissertação. Eu vou dar continuidade, meus amigos. Olha só, no assunto, porque eu já entrei nesse assunto, eu tenho que terminar. Depois eu volto para o Stephen Burns.
porque grandes milagres e fenômenos extraordinários, inexplicáveis, estão acontecendo nos céus do mundo inteiro, nesse momento. Ana Paulina Luna abala o Congresso. Os OVNIs têm um aspecto muito religioso. Interessante. Muito religioso, espiritual. A deputada republicana Ana Paulina Luna, da Flórida, fez uma declaração forte e corajosa, que está repercutindo forte nos círculos políticos e espirituais. Abre aspas. Os OVNIs têm um aspecto muito religioso, fecha aspas, afirmou ela. Muitas pessoas sabem que a nova Bíblia, King James, foi reescrita. E por que isso foi reescrita? Essa é uma boa pergunta. Por que livros foram removidos? Há 88 livros no texto ortodoxo etíope, que simplesmente foram ignorados, foram subtraídos. Que coisa. Luna destaca os inúmeros postos de UAPs no mundo. Condado de Pinellas, Costa da Flórida, Triângulo das Bermudas, o Alasca, epicentros de aparição de OVNIs, e faz uma pergunta incômoda. Abre aspas. Se fosse um governo estrangeiro com esse tipo de tecnologia, não seríamos o número 1 e ainda somos? Para ela, esses fenômenos não são apenas tecnológicos, são interdimensionais. Em parte, sim. Em parte, ela tem razão, mas nem todos, porque muitos utilizam da tecnologia transdimensional que pode simular o que um ser interdimensional faz naturalmente, organicamente, reduzindo a massa e utilizando também uma espécie de isolador, como o próprio David Adair demonstra de forma brilhante, aonde é uma forma de bolha, né? Ou campo de contenção, aonde este objeto fica isolado do espaço-tempo, podendo fazer manobras que desafiam as leis da física. Luna conecta os OVNIs às descrições bíblicas de seres não humanos, anjos e manifestações espirituais presentes em praticamente todas as culturas antigas. Sim. Por isso, o livro OVNIs de Deus, de Chris Bledsoe, ganha uma importância ainda maior. Nele, a entidade conhecida como a Dama, Lady, é revelada como uma entidade interdimensional. O próprio feminino divino, manifestando-se através de diferentes fractais ao longo da história, como Hathor, na Grécia, e até a Virgem Maria, no cristianismo. O mesmo princípio de consciência se expressou em diversos arquétipos do feminino sagrado, em várias culturas diferentes. Essa visão holística integrada é exatamente o que precisamos para encerrar as disputas religiosas, sectárias e consolidar uma verdadeira era espiritual unificada. Este é o objetivo. Pois bem, o futuro dependerá da narrativa que prevalecer. Sim, é uma verdadeira guerra de narrativas. Aliás, essa guerra de narrativas já se iniciou. E ocorre em várias esferas diferentes. E teremos um despertar espiritual maduro, no qual a religião dá lugar ao reconhecimento da nossa verdadeira natureza espiritual, dos poderes da consciência e da capacidade de nos conectarmos diretamente com orbes superiores. Ou assistiremos à distorção dogmática, onde tudo que foge dos credos tradicionais será rotulado como demoníaco. Infelizmente, o grupo Collins, que é coordenado por militares, tem influência no Congresso, e muitas pessoas foram enredadas com esta falácia. Um deles é o próprio J.D. Vance, né? Tucker Carlson também é outro exemplo. Reforçando o medo e a divisão desde 1957. O professor Hans Hinzek já alertava para uma possível conspiração para silenciar os poderes da consciência humana. Hoje, mais do que nunca, fica claro que estamos diante de um momento decisivo. Então, imaginem vocês, o professor Hans Hinzek, presidente do Departamento de Psicologia da Universidade de Londres, ele falou isso em 1957. Escreveu uma carta insinuando que havia uma conspiração gigantesca envolvendo cerca de 30 grandes universidades do mundo para silenciar e apagar a verdadeira natureza e os poderes da consciência humana. Uau! Tudo Loirão planeja grande revelação sobre OVNIs em 2026. E uma moeda comemorativa já está sendo preparada. Sim.
O ano 2026 promete ser histórico. Diversos jornalistas especializados em WAPs estão confirmando que o presidente Loirão planeja fazer uma revelação significativa sobre OVNIs e entidades não humanas ainda este ano. Porém, ele tem que desarmar esse gatilho, esse agente catalisador de uma crise global sem precedentes, que seria até mesmo uma 3G, e se apoderar dos portais, que é determinante para que a linha do tempo e a revelação possa cumprir o seu objetivo, que é conduzir a humanidade para um salto evolutivo de consciência, para o futuro Star Trek. Como irei demonstrar, prestem atenção. Não existem respostinhas fáceis. Por isso que é importante entender e compreender todos esses conceitos. Prestem atenção. Se você quer realmente compreender o que está acontecendo, você vai prestar atenção. Então eu peço encarecidamente, pare tudo que você está fazendo nesse momento. Ross Contract, da Neil Nation, grande jornalista investigativo, foi direto. Palavras dele. Posso confirmar a história da moeda comemorativa. Estava sendo ventilado também o dólar comemorativo, que seria estabelecido em meados de 2026, ou seja, em julho. O próprio Marcelo Rossi, quando esteve no canal, ele falou. E, na verdade, essa moeda comemorativa se refere à revelação final. A revelação das entidades não humanas, que seria o marco o quê? De uma grande ruptura, de uma grande transformação. Ouvi a mesma coisa para que o governo está planejando uma divulgação limitada. Christopher Sharp, da Liberation Times, reforçou. É coordenada em etapas, que a priori, realmente, seria o melhor, para que as pessoas possam assimilar. Não tem como você jogar tudo de uma vez só. A maioria iria surtar. Não funciona assim. Você tem que deixar... É muito fácil falar. Vamos falar tudo de uma vez e que se dane. Não funciona assim. Você tem uma sociedade, você tem economia, você tem pessoas sensíveis também. Você tem que ter calma, você não precisa ter pressa. A partir do momento que você controla a narrativa, você pode fazer isso em poucos meses. Você não precisa fazer isso num único dia. E é impossível a humanidade assimilar isso num único dia, numa pancada só. Até por uma questão técnica, não funciona assim. Se você jogar tudo de uma vez, as pessoas não vão entender. Elas vão perguntar e perguntar e perguntar novamente. Então é melhor você passar pautas paulatinamente, aos poucos, de forma progressiva, de forma pontual, no qual você possa realmente responder os anseios das pessoas. E no qual também as pessoas possam compreender, até mesmo por uma questão de comunicação. Não adianta você falar aquilo que as pessoas não podem exprimir, que as pessoas não podem assimilar. Ok? Esse aqui é o fato. Christopher Sharp, do Liberation Times, reforçou: essa também é a minha interpretação atual da situação. Que é um dos maiores pesquisadores, maiores portais de notícia de OVNIs do mundo. A informação ganhou ainda mais força com o comentário de Lara Trump. Isso. Falando sobre o seu sogro. Tá aqui. Nora do Loirão confirma que o presidente tem um discurso preparado sobre a descoberta de vida alienígena. Que afirmou que seu sogro está preparando um grande discurso emblemático, antológico. E tudo indica que o tema será exatamente sobre OVNIs e inteligências não humanas. Ou seja, a tão sonhada revelação. E com a revelação nós teremos o quê? As tecnologias suprimidas, que vem no pacote. Aliás, é uma consequência direta. Uma simulação gerada por IA, de como poderia ser essa moeda comemorativa, já circula nas redes, gerando enorme expectativa, embora não seja a versão oficial. Claro, isso aqui é apenas uma versão feita por IA. Mas seria mais ou menos algo assim, parecido, similar ao que está aqui retratado nessa ilustração. Tá? É bom enfatizar que isso aqui é uma ilustração gerada por IA, que está circulando nas redes sociais. O simples fato de rumores tão consistentes estarem vindo de fontes respeitadas como Contract, Ross Contract e Sharp mostram que algo grande está sendo articulado nos bastidores. Mas, para tanto, para chegar nesse ponto,
e entregar as tecnologias, é necessário resolver a questão, esse pepino, esse abacaxi, esse grande catalisador dos escuros que se encontra no Golfo Pérsico. Fato, sem falar das relíquias. E falando em relíquias, JP, George Pabon, deu a posição geográfica precisa de dois locais aonde existem Stargates, que estão sendo disputados nesse momento. Interessante que ambos se encontram ali próximo do Estreito de Hormuz. No Estreito de Hormuz. Por isso que a disputa do Estreito de Hormuz está tão acirrada. Agora conseguimos entender. Tem algo a mais. Sempre tem algo a mais. Então é muito mais do que petróleo. Petróleo é apenas a superfície. O mais importante nesse momento é que a narrativa da divulgação seja tomada pelas mãos do governo. Porque se o Loirão não tomar as rédeas da narrativa, quem que vai controlar a narrativa? A grande mídia. Não só a grande mídia. O Grupo Collins, né, que nada mais é do que marionetes, aliás, agentes dos M12, dos Majestic 12, dessa organização transnacional clandestina ilegal, não eleita. Só assim será possível sufocar as narrativas mentirosas e armadilhas que já estão sendo preparadas, especialmente a ideia de que eles são hostis e representam uma ameaça iminente à segurança nacional. Este é o perigo. Essa é a porta de entrada clássica para uma falsa invasão alienígena, que poderia ser usada para justificar controle global, militarização do espaço. O próprio Dr. Greer foi convidado para uma entrevista há pouco, na televisão. Tá? Agora eu não lembro exatamente qual canal de televisão aberto dos Estados Unidos. Ele falou exatamente isso. O Loirão precisa controlar a narrativa, porque se ele não controlar a narrativa, se ele não tomar as rédeas da narrativa, a DS e essa organização transnacional vai, com certeza. E vai arrastar a narrativa para o quê? Para uma invasão fake, de falsa bandeira. Essa aqui é a verdade. Militarização do espaço e perpetuação do medo. Depois de anos de audiência no Congresso, depoimentos de denunciantes, como David Crush, e pressão crescente da opinião pública, parece que o governo Loirão está se preparando para dar um passo decisivo, mesmo ainda seja uma divulgação controlada. Pois é. Ou seja, feita em estágios. A revelação só será feita de forma total e absoluta dependendo do nível de consciência das pessoas. Então tudo é condicional. Então você tem que trabalhar com várias possibilidades diferentes. Vamos supor que os portais, que os despertos consigam mudar o campo morfogenético, que a gente alcance o número mágico de 1%. Neste caso, a humanidade terá condições cognitivas e espirituais de assimilar a revelação de uma só vez. Agora, vamos supor que a gente chegue nesse ponto, porque a revelação tem que acontecer de qualquer forma, porque o Loirão precisa controlar a narrativa. Porque se ele não tomar as rédeas da narrativa, os escuros é que vão tomar conta. Então, de qualquer maneira, a divulgação tem que começar este ano. Pelo menos o pontapé inicial. Agora, vamos supor que essas metas espirituais da mudança do campo morfogenético não sejam alcançadas. Ele vai usar o quê? A revelação controlada. Obviamente. Mesmo porque a humanidade não teria condições nem espirituais, e muito menos cognitivas, nem espirituais, de assimilar a revelação de uma só vez. Capite? Pois bem. Então, tudo existem muitas variáveis. Não existe uma rota única. Existem muitas variáveis diferentes, conforme o tocar da música. Pois é. Tem que aprender, tem que ser flexível nesse momento. Tem pessoas que acham que tudo tem que acontecer a ferro e fogo. Não funciona assim. Existem variáveis. 2026 não será um roteiro, um script pronto. Imagine algo dessa magnitude, complexo desse jeito. Existe cronograma.
Roteiro pronto não existe. Essa aqui é a realidade. Então existem rumos diferentes que vão seguir um curso dependendo das circunstâncias, conforme o andar da carruagem. 2026 não será apenas um ano de promessas. Pode ser o ano em que a verdade sobre nossa presença no cosmos finalmente começa a ser contada de forma oficial, como o governo assumindo as rédeas da narrativa e impedindo manipulações perigosas. O momento que muitos aguardam está se aproximando. Fiquem atentos. Algo grande está para acontecer. Por que eu falo isso? Porque o Ross Contact não inventa as coisas. Christopher Sharp, Inde. Eles falaram, eu tenho fontes seguras do Congresso, fontes militares que confirmaram isso. Então nós podemos garantir que esta moeda já está pronta. Esse discurso já foi o quê? Já foi formulado. Agora ele precisa ser apresentado oficialmente. Já existe esse discurso pronto. Uau, meus amigos. Só que para isso ser confirmado, materializado, nós precisamos resolver esse impasse agora. Então a questão do que ocorre agora no Golfo Pérsico é determinante para o futuro. E eu vou desenhar isso para vocês daqui a pouquinho. Uau! Não sei se eu falo isso aqui, se eu pulo tipo... Isso aqui também, tudo é importante, tá, meus amigos? Mas eu vou passar para o Dr. Steve Greer, porque senão eu não vou conseguir, porque são muitas matérias. São inúmeras matérias. Eu tenho aqui, acho que umas 10, 20 matérias diferentes para serem apresentadas. Então a gente tem que fazer uma seleção. Uma triagem. E eu nem tive tempo para fazer a triagem, porque as coisas aconteceram tão rapidamente, uma coisa emendou com outra, quando eu fui ver já estava dando a hora da live. Dr. Steve Greer alerta. Estamos em batalha secreta com civilizações avançadas. Os humanos são os agressores. Verdade. Pura verdade, Dr. Steve Greer. Dr. Greer dando choque de realidade nas pessoas. Em entrevista explosiva no programa The Benny Show, Dr. Steve Greer fez declarações contundentes que rompem completamente com a narrativa oficial sobre OVNIs. Greer afirma que a Terra tem sido visitada há décadas por civilizações avançadas, não hostis. Verdade. No entanto, segundo ele, são os humanos, especialmente setores militares secretos, que estão agindo como os verdadeiros vilões dessa história. Sim, roubando tecnologia, derrubando as naves. Primeiro eles descobriram, inclusive tem documentos classificados que confirmam isso. Sempre que há testes nucleares, tem um documento de 1962 que eles correlacionaram testes nucleares com queda de OVNIs. Então descobriram, interessante, a gente faz teste nuclear e às vezes isso está correlacionado com queda de OVNIs. Por quê? Porque uma arma nuclear, uma detonação daqueles brinquedinhos que fazem cogumelos, eles conseguem perturbar o emaranhado quântico. Então funciona como uma espécie de rede que entra no emaranhado quântico e eventualmente pode estabilizar um OVNI, porque um OVNI ele transita entre densidades e dimensões diferentes e pode ser arrastado para o nosso mundo tridimensional. Compreenderam? Foi o que aconteceu em Roswell, 1947. Por exemplo. Depois, é claro que isso foi avançando, foi aperfeiçoado pelos escuros. Eles descobriram que as naves operam através da consciência. O sistema de navegação da nave é através da consciência. Um painel de um OVNI não tem controle, não tem botões, não tem nada. Ele opera através da consciência. E eles descobriram que alguns agentes psíquicos, são chamados agentes P3, poderiam eventualmente hackear temporariamente, por alguns segundos, o sistema de navegação desses OVNIs. E eles poderiam ser arrastados para a terceira densidade, onde eles se tornariam alvos. Usando o quê? Brinquedinhos escalares. De energia dirigida. Justamente. Foi isso que aconteceu. Tanto é que o Dr. Steve Greer fala de 122 naves
Desde Magenta, 1930 até hoje, 122 naves, 122 quedas documentadas. Isso que foi registrado formalmente, onde nós temos os dados. Mas os números podem chegar até 1.000, mais de 1.000 quedas diferentes, como afirmou o Dr. Steve Greer. Provavelmente ele recebeu essas informações de novos denunciantes. Então chega a 1.000. Greer afirma que a Terra tem sido visitada há anos. No entanto, segundo ele, só que já falei, eles são os humanos, especialmente setores militares secretos, que estão agindo como os verdadeiros vilões dessa história. Abre aspas. Abatemos pelo menos 1.000 ou mais de suas naves espaciais. Revelou Greer. Capturamos os corpos de alguns vivos e outros desencarnados. Ele confirma as declarações do deputado Matt Gaetz sobre a existência de programas secretos de hibridização. Inclusive, ele fala que o Matt Gaetz, assim como o Tim Burchett e o Eric Burso, estão a par da situação. E o próprio Matt Gaetz fala de 7 locais aonde eles produzem esses híbridos. Sobre a existência de programas secretos, o próprio David Crust fala que materiais biológicos foram encontrados. Eles utilizam esses materiais biológicos para criar híbridos, né, mesclando com DNA humano. E DNA também de alguns animais, segundo Emery Smith, criando verdadeiros monstros, criaturas. É combinado com DNA humano para criar seres usando em operações encobertas. Esse programa, segundo o Greer, utilizam brinquedinhos escalares e agentes psiônicos P3, que a gente já falou. Semelhante aos relatados por Dan Sherman no projeto Preserve Destiny. Sim. Então existem alguns humanos que têm o DNA modificado para facilitar a comunicação com os extraterrestres, e os militares escuros desses programas clandestinos descobriram essas famílias. A maioria deles, segundo o próprio John Ramirez, seriam descendentes de indígenas, né, nativos norte-americanos, que são os preferidos nesses programas, no qual os extraterrestres utilizam um feixe de luz. Isso é feito ainda quando o pequeno está em gestação, né? No caso, a mãe é gestante, para modificar o DNA dessas pessoas para facilitar a comunicação. Eles identificam essas pessoas e eles se tornam agentes P3 para abater OVNIs. Para o quê? Para hostilidades terríveis contra os nossos amigos. É algo horrendo, brutal, inaceitável. Greer explica ainda que muitas abduções alienígenas são, na verdade, operações de bandeira falsa. Sim, porque muitos dos alienígenas que aparecem nessas abduções, na verdade, são esses híbridos feitos em laboratório. E quem vai dizer que não é extraterrestre? Pois é. Realizado por militares usando híbridos criados em laboratório. O prazo final e a última instância. Uau. Fontes como Jason Sands, lembrando que ele é denunciante militar, relatam que entidades não humanas interrogadas, como um Eben, entidade biológica não humana, que seria a sigla, confirmam claramente. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é impactante. Eles estão voltando para recuperar os corpos e equipamentos roubados. Chegou a hora do basta. Eles não aguentam mais serem hostilizados pelos humanos, que são agressores. Então, segundo Jason Sands, de uma fonte segura, teve um interrogatório onde uma entidade não humana estava sendo ali hostilizada, para não usar a palavra, torturada. Vamos falar a verdade aqui. Esse é o termo correto. Ele falou, olha, logo, logo meus amigos vão voltar aqui. E quando eles voltarem aqui, não haverá mais desculpas. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Eles estão voltando para recuperar os corpos e equipamentos roubados. Um cientista da DARPA teria enviado um e-mail. E essa informação é do John Stewart.
confirmando que o prazo limite seria 2027. 2027. Seria a hora do basta. Caso a situação continue sem resolução, Green indica que as entidades não humanas podem recorrer à última instância. Uma intervenção direta que neutraliza todos os brinquedinhos nucleares do planeta, destruiria instalações secretas de programas clandestinos e recuperaria suas tecnologias e corpos. Dos seus amigos, dos seus parentes. Olha só essas palavras aqui do Jason Sands. Eles estão voltando, quer você goste ou não. E quando voltarem, não haverá mais desculpas. Fecha aspas. Dr. Steve Greer. Os governos globais possuem tecnologia para nos dar uma civilização completamente nova. O poder da energia livre significa a eliminação da poluição, significa abundância de alimentos, recursos, saúde, educação e tecnologia para a humanidade. Uma era de ouro, tecnológica, estilo Star Trek. No entanto, eles estão escondendo isso de nós. Por quê? Precisamos lembrar que essas tecnologias foram roubadas, tanto dos povos do mundo, quanto das civilizações extraterrestres. Tanto da humanidade, assim como das civilizações não humanas. Eles nunca pertenceram aos governos para serem mantidas em segredo. Nunca. E quanto mais tempo eles conseguirem manter isso impunemente, mais perto estarão do controle totalitário. Nesse cenário, a grande mídia poderia interpretar a ação como uma invasão hostil, usando uma falsa bandeira para culpar os nossos amigos. Estão entendendo? As entidades não humanas não são tolas. Sabem disso. Olha, se a gente fizer essa intervenção, eles vão começar a atacar a população e vão colocar a culpa na gente. E a população, que já foi condicionada, né, seu imaginário coletivo, vai acreditar, vai comprar esta mentira. Greer alerta que os extraterrestres estão alerta que os nossos amigos então se apresentariam diretamente à população mundial via transmissão e encontros para esclarecer a verdade. Talvez controlando a internet do mundo inteiro, fazendo um esclarecimento, como aconteceu em 1977 com o comandante Virilon, na Grã-Bretanha, onde interrompeu a transmissão de TV. É uma possibilidade. No YouTube, Facebook, X, todas as plataformas de mídia. Uma possibilidade. Para que a humanidade possa escolher. Que destino ela vai querer. Você vai querer ficar com esses governos, com esse mundo, ou vai querer um novo mundo? A humanidade chegaria então no momento decisivo, continuar sob o jugo de uma organização criminosa secreta, ou recuperar sua soberania e integrar-se à comunidade galáctica. Embora essa intervenção extrema seja uma possibilidade, Greer e outras fontes, não só Greer, como outras fontes, acreditam que o caminho mais provável seja o despertar coletivo. E é isso que os nossos amigos estão contando nesse momento. Com os despertos. Que haja mudança do campo morfogenético. Através da ativação do campo morfogenético, das relíquias antigas, portais e arcas, aliado à parceria com os chapéus brancos, forças internas benevolentes. O grande jogo está entrando na reta final. 2026, 2027 será o período da verdade. A escolha final será o quê? Da humanidade. Demis Viana. Uau! Dr. Steve Greer, a verdadeira batalha secreta e o caminho para a Era de Ouro. Na New Max TV. Entrevista recente. Dr. Steve Greer reagiu com firmeza às novas alegações sobre programas de hibridização humana extraterrestre, como nós já discutimos, nos Estados Unidos, e o apagão na transmissão da missão Artemis II. Teve vários apagões. Principalmente quando eles estavam ali explorando a parte escura da Lua, sabendo que ali existem várias estruturas artificiais. Com denunciantes. Tá? Inclusive tem um denunciante que trabalhou na NASA em 2001, que teve um desencarne misterioso e ele confirmou essas estruturas. Segundo Greer,
A hibridização não é um fenômeno natural, nem abduções reais feitas por extraterrestres. Trata-se de um programa biomédico secreto, conduzido por facções do governo americano e agência de 3 letras, e operações especiais e grandes empresas aeroespaciais, como a Boeing, empresas contratadas de defesa, as grandes empresas contratadas de defesa, utilizam corpos biológicos não humanos recuperados, para criar seres híbridos, parte humanos, parte não humanos. Não há voluntários ou sujeitos humanos são capturados em zonas de conflito ou caravanas de imigrantes. Membros do Congresso, como Tim Burchett, Matt Gaetz, já foram informados sobre esses programas. Então eles sabem, estão a par. Inclusive, quando o Matt Gaetz fez essa denúncia, foi feita com este intento, para alertar as pessoas sobre esta organização clandestina que tem que ser parada urgentemente. Lembrando que a melhor forma de parar essa organização do mal, das trevas, espúria, é através da divulgação. Porque o próprio Dr. Greer falou, é uma guerra entre Davi e Golias. E o governo é Davi. Porque o poder que eles têm, meus amigos, só para entender uma coisa, eles têm tecnologias 300, 400 anos. Você pensa nos melhores foguetes, nos melhores porta-aviões dos Estados Unidos, não é nada próximo ao que os sites negros, aproximadamente 150, só nos Estados Unidos detêm. Eles têm antigravidade, eles têm medbeds, eles têm brinquedinhos de destruição que nenhum governo do mundo sonha ter. Essa aqui é a verdade. Pois é. Tim Burchett afirmou que os detalhes são tão perturbadores que manteriam as pessoas acordadas à noite. Ele falou, se a gente falar sobre o que está acontecendo no mundo, que nós somos reféns de uma organização transnacional espúria, se eu mostrar o que eles fazem nesses programas, os híbridos, todas as maldades e atrocidades, os agentes P3, as pessoas não dormiriam à noite. Ficariam chocadas, paralisadas. Tamanha atrocidade. Porque é uma barbárie. O objetivo central é criar uma falsa bandeira alienígena, encenar abduções e ameaças de entidades não humanas usando tecnologia humana para justificar controle, militarização do espaço e manter sigilo sobre tecnologias avançadas. E está aqui para vocês, ex-deputado Matt Gaetz revela programa de hibridização alienígena em depoimento polêmico. Deputado Tim Burchett, do Tennessee, confirma que os americanos ficariam acordados à noite, preocupados se soubessem a verdade sobre o que acontece com as entidades não humanas. Greer alerta que existe uma operação tipo máfia, e eles são como a máfia, rico, dentro do Estado profundo, e que suprime energia livre, tecnologia de ponto zero há décadas. Essa supressão impede o surgimento de uma era de ouro, de abundância, pois ameaçaria o sistema financeiro baseado em petróleo e o petrodólar, avaliado em centenas de trilhões de dólares. Na verdade, é a base da economia mundial. As soluções propostas por Greer. Soluções. Prestem atenção. Entender o buraco, a gente vai ficar assim, estou perplexo, calma. Entender o buraco que nós estamos é entender a grandeza da operação que está acontecendo. Então faz parte da revelação entender o buraco também. A situação calamitante que nos encontramos. Tem que ter essa consciência. É importante ter essa consciência. As soluções propostas por Greer. Inventores de energia livre devem publicar seus projetos abertamente na internet, em vez de tentar patentear ou negociar em segredo. E talvez por isso muitos cientistas, teve o 9º agora, que desapareceu. 9. Entre militares e cientistas, já virou um padrão. 9. E está aumentando. Porque eles têm medo que a energia livre seja revelada. O governo precisa oferecer proteção federal real aos denunciantes e cientistas. É urgente restaurar a cadeia de comando constitucional. Presidentes, diretores de inteligência e generais não podem continuar sendo impedidos de acessar esses programas legados.
Programa legado seria aqueles programas de recuperação de OVNIs e de tecnologia. E também de desenvolvimento de tecnologia reversa. A divulgação deve ser científica, honesta e baseada na verdade. E não na narrativa do medo ou demônios, como está sendo ventilado por aí. Muita gente sustentando isso. Que tenta associar os fenômenos a entidades malignas. Greer é claro e incisivo. Enquanto essa questão não for resolvida de forma transparente, não haverá a Era de Ouro. A humanidade continuará presa a um sistema de escassez artificial. Por exemplo, o apagão na transmissão do Artemis II e o desaparecimento de oficiais militares e o controle rígido sobre o que é mostrado do lado oculto da Lua reforçam a gravidade do momento. O véu está rachando e a pressão por verdade só aumenta. E o denunciante referido aqui é o Dr. Carl Wolf. Sargento Carl Wolf. Ele viu na missão Apollo 11, ele foi denunciante em 2001, National Press Club, Disclosure, primeiro evento do Disclosure presidido pelo Dr. Greer. Ele comprovou que existem estruturas artificiais na face oculta da Lua. A escolha está colocada. Ou continuamos no caminho da supressão e da mentira, ou abrimos espaço para a maior transformação tecnológica e espiritual da história humana. Demis Viana. Dr. Steve Greer, a verdadeira guerra secreta e o caminho para a Era de Ouro. Pois bem, agora que vocês entenderam todos esses conceitos, entenderam o momento delicado, o momento sensível que estamos vivendo, agora vocês estão aptos, né, para entender isso aqui. Agora nós vamos desvendar de verdade o que está sucedendo. E o que está em jogo. Por isso que é importante assistir todas as lives. Quantos aqui se recordam que eu falei? Que as entidades não humanas não estão presas ao tempo linear. Para eles, presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo. Então, eles enxergam um cronograma. E não datas. Dia e ano. E sim sequência de eventos. Energeticamente falando. Eles enxergam energia. E a energia ocorre através do quê? De marcos temporais. Então, as entidades não humanas marcam o tempo através de grandes marcos temporais. Estamos tendo vários marcos temporais energéticos sucessivos, através de conjunções planetárias, através da estrela, do quasar, estrela Cygnus, dos confins do espaço, com um sinal de frequência 4, 5G, com as bolas de fogo, inúmeras bolas de fogo que estão cruzando os céus do mundo inteiro, agora com uma frequência maior na Europa, sendo o epicentro, inúmeras aparições, e elas se comportam de forma totalmente anômala, inexplicável. Seres interdimensionais, muitos seres interdimensionais, estão chegando e se mostrando à vista de todos. Exopolítica versus geopolítica, a batalha silenciosa pela narrativa da divulgação. Entendam, isto aqui é determinante para o futuro. Estamos vivendo um momento em que os conflitos visíveis no tabuleiro geopolítico escondem uma batalha muito mais profunda e decisiva. A batalha exopolítica. Pela narrativa da revelação da presença de entidades não humanas e das tecnologias suprimidas, escondidas, roubadas da humanidade. Assim como os nossos amigos, das entidades não humanas. Existem diferentes facções e interesses em jogo que vão muito além da política tradicional entre Estados-nações. Uma dessas facções é os M12. Seria o governo paralelo, clandestino, ilegal, que tem tentáculos em todos os governos do mundo. Inclusive, um dos seus
tentáculos mais importantes ou catalisadores está no Irã, dos M12. Ou elemento do governo paralelo. Quer tomar o controle absoluto do processo da divulgação. Essa facção foi a mesma que orquestrou o início controlado da divulgação em 2017, com o vazamento do vídeo Tic-Tac, o SS Nimitz. Lembram-se disso? 2017. Ali foi o marco onde teve uma sucessão e o assunto OVNI começou a tomar, pouco a pouco, interesse e espaço na grande mídia. Então isso foi orquestrado. Então, desde 2017, o próprio George Knapp, ele fala, 2017 foi orquestrado um processo de divulgação. Isso é nítido. Então, ano após ano, o assunto dos OVNIs começou a ter espaço. Tanto é que eles mudaram o termo OVNI para UAP, extraterrestre para entidades não humanas, e começou a ser discutido no Congresso, ser discutido pela grande mídia, ter espaço. Porque até então o assunto era marginalizado. Então teve uma mudança, e essa mudança foi progressiva. E o marco dessa mudança ocorre em 2017, com o incidente Tic-Tac do SS Nimitz. Pois bem, o objetivo nunca foi revelar a verdade completa, mas sim preparar o terreno para uma narrativa manipulada. E quem orquestrou isso? Foram os escuros, não foram os chapéus brancos. Então, esse processo de revelação inicial foi engendrado, foi fomentado pelos escuros para o quê? Para emplacar a narrativa de invasão fake. Esse é o objetivo final. Só que eles não contavam com os chapéus brancos, que começaram a atropelar o processo e a narrativa. Por isso que está sendo essa guerra de narrativas com relação ao fenômeno ufológico. O plano deles era claro e segue um cronograma preciso. É fácil de interpretar isso. A gente que acompanha dia a dia, a gente sabe muito bem. E a gente pode falar isso com certeza. Realizar uma operação psicológica em larga escala durante o segundo semestre de 2026. Agora. Retratar as entidades não humanas primeiro como demônios. Isso já está acontecendo. Aqui, só ver as notícias. Alienígenas são, na verdade, demônios, diz Charles Duke, ex-astronauta da missão Apollo 16. Por que será que eles estão vindo com esse discurso justamente agora? Porque eles estão cumprindo o cronograma. Alguns fazem conscientemente, outros não. No caso do Gide Vance, eu não sei, tá? Desse astronauta. Do Tuck Carlson, eu tenho certeza. O pai dele era ex-agente da CIA, então ele tem um histórico complicado. Né? Tanto é que ele foi expulso do Partido Republicano, um verdadeiro traidor, e agora ele está falando que extraterrestre é demônio, cumprindo a agenda dos Majestic 12. E por que eles precisam criar essa narrativa? Essa pecha que as entidades não humanas são malignos? Claro, porque essa é a ponta de lança para a invasão fake. É uma obviedade. Retratar as entidades não humanas primeiro como demônios, narrativa religiosa fundamentalista. E o que vem na sequência? E como eu posso afirmar isso? É só ler o livro Projeto Blue Bee, do Serge Monast. Ele fala exatamente o que eles iriam fazer. E eles estão fazendo exatamente isso. Aquele livro é fantástico. Aquele homem realmente tinha visão além do alcance. Em seguida, apresentar os seres físicos que trabalham com eles, como entidades hostis. Olha, eles são demônios sim, são entidades espirituais. Porém, eles têm um acordo, uma parceria com seres físicos. E aí que mora o perigo, porque eles podem invadir o planeta. Porque seres espirituais podem invadir a sua mente. Né? Isso, a questão espiritual. Agora eles têm uma parceria com seres físicos. E agora o perigo se torna ainda maior. Porque eles podem invadir e controlar tudo, conquistar e pilhar. Por que vocês acham que o Luiz Elizondo chegou há pouco tempo e disse o seguinte: olha, os voos comerciais estão em perigo porque podem colidir, está tendo uma aparição muito grande, vai ter uma colisão.
Ele afirma que até houve essas colisões. Mentira, porque não tem registro nenhum disso. Mas ele afirma que até já teve, que foi acobertado. Ou seja, já está trabalhando. Quando a gente vê o Eric Davis falando, eles são hostis. Talvez por isso que o Eric Davis está aí falando, né, vários podcasts diferentes e não sumiram com ele. Talvez, quem sabe. Culminar em 2027 com o botão vermelho da falsa invasão alienígena. Utilizando um documento da década de 70, citado por Jamie Coppel. Jamie Coppel falou, olha, eu vi um documento da década de 70 em mãos de militares, eu tive acesso a esse documento, já trouxe aqui no canal para vocês a fonte, que prevê a chegada de uma nave-mãe com um pretexto para uma crise global fabricada. Parece o roteiro do Independence Day. Aliás, o Independence Day foi feito para formar o quê? Uma operação psicológica, uma psiopse. Preparar o imaginário das pessoas para essa mentira. Isso foi projetado. Programação preditiva. Se essa narrativa prevalecer, o resultado será o fortalecimento do controle totalitário, a militarização do espaço e a perpetuação do sistema de escassez. Teremos um governo opressor muito pior do que a China. Só que a nível global. Muito pior. Por outro lado, o governo eleito, liderado por Loirão, busca tomar as rédeas da narrativa. A desclassificação prometida de arquivos UAPs, os memorandos e documentos que já começaram a despontar, como mencionado pela deputada Ana Paulina Luna, da Força Tarefa de Investigação de UAPs, e a preparação de um discurso oficial são peças centrais dessa estratégia. Para o quê? Neutralizar esse plano nefasto. Isso aqui é iniciativa dos Chapéus Brancos. E está aqui para vocês, meus amigos, projeto de lei prontinho aqui, do site oficial da Casa Branca, Lei de Transparência de UAPs. Aqui, tudo para vocês. Ana Paulina Luna divulga atualização sobre o lançamento de arquivos OVNIs. Muito sério. Pois é. Pois é. Lara Loirão, nora do presidente, falou recentemente sobre um suposto discurso do seu sogro relacionado à revelação de UAPs. E está aqui a fonte. Eu faço questão de achar a fonte. Loirão tem discurso preparado sobre a existência de ETs. Revela sua nora. Está aqui. Tá aqui na tela. Está aqui. Tudo oficial. Notícias verificadas. Todas verificadas. Sugerindo que o tema pode ser extremamente disruptivo e estar diretamente ligado à existência de entidades não humanas. Quem afirmou isso foi a nora do Loirão. Loirão compreende que para controlar a divulgação de forma responsável é necessário antes neutralizar os gatilhos destabilizadores. Tem pessoas que não entendem. Vocês já imaginaram o Loirão fazendo um discurso? Aqui, as entidades não humanas, tecnologias suprimidas, mad bad, e de repente, bomba nuclear em Israel. Acabou tudo, meu filho. Acabou tudo. Foi sabotado. Todos os olhos, mídia, todas as atenções para essa catástrofe. Ponto. Essa que é a realidade. Neutralizar os gatilhos destabilizadores plantados pela elite escura. O principal deles é o regime iraniano. Agora, você não quer acreditar? Você sabia que esse senhor aqui, William Cooper, que é um denunciante do Serviço Secreto Espacial, ele falou isso em 1992. Que este país, que esse regime, desde 1979, foi formulado e patrocinado pelos escuros, pela uma organização transnacional não eleita, pelos M12, que eu preciso desenhar, para ser o estopim de uma hecatombe mundial, o Armagedon. Está aqui. 1992, Bill Cooper, aviso, Israel Armagedon, e um governo mundial. E ele falou que depois dessa batalha terrível, dos escombros, surgiria o quê? Um governo totalitário. Bill Cooper, 1992.
Tanto é que um governo americano após o outro, lembrando que em 1979 teve o sequestro na embaixada dos Estados Unidos. Tanto é que o Jimmy Carter perdeu a eleição por causa disso. Acabou elegendo o Ronald Reagan. E governo após o governo empurra esse problema para a próxima geração e ninguém resolve nada. E por que eles não resolvem? Eles não resolvem porque sabem que é um gatilho dos escuros, que pode ser usado no momento que de repente eles começam a perder a narrativa e o controle sobre a divulgação pode ser acionado como elemento sabotador. E alguém tinha que fazer alguma coisa. E quem é esse alguém? Loirão. Ele sabe disso. Tanto é que ele sabe disso, tem um vídeo antigo do Loirão, você acha na internet. Ele nem era presidente, nem era político naquela ocasião. Trabalhava na indústria imobiliária. Né? Ele falou, olha, se eu for presidente, uma das prioridades minhas será o quê? Deter o Irã. Por que será que ele falou isso antes de ser presidente? Muito tempo antes de ser político. Porque ele sabe que isso aqui é o botão vermelho, é um catalisador dos escuros. E tem gente que fica contra, porque não entende e nem quer entender. Aí fica difícil. Para entender o presente, precisa entender a história. E quando a gente quer falar, trazer uma palestra sobre Majestic 12, como que funciona essa organização espúria, a maioria não gosta. E o povo perece por falta de conhecimento. Está na Bíblia, inclusive. O Irã não é apenas um ator geopolítico comum, compreendam. Foi criado e mantido como uma válvula de segurança. Entendeu? Válvula de segurança do sistema. Pela estrutura transnacional não eleita. Caso a agenda da divulgação e transição tecnológica ameace o sistema, vamos supor que eles são muito espertos. Vamos supor que de repente a gente perde as rédeas do controle da narrativa. A gente tem esse botão vermelho aqui. Lá no Golfo Pérsico. Entenderam? A válvula de segurança pela estrutura transnacional não eleita. Caso a agenda de divulgação e transição tecnológica ameace o sistema, o Irã pode ser acionado para criar uma crise daqueles brinquedinhos que fazem cogumelo, que interrompa todo o processo. Claro, vai interromper o processo. Assim, rapidinho. Na hora. Por isso, o Irã sempre deixou claro, o objetivo não é necessariamente derrubar o regime, mas desarmar sua capacidade de estabilizar o mundo através de brinquedinhos nucleares. Entenderam? Gatilho para o Armagedon. Bill Cooper. Pois é. Além disso, a região do Oriente Médio é um campo de disputa por relíquias antigas e portais dimensionais. No Egito, Afeganistão, Israel e Irã, estão as chaves de informações sensíveis sobre como operar e onde se encontrar essas tecnologias. Segundo JP, George Pablo, que podem alterar o quê? A linha do tempo. E é claro que os escuros querem se apoderar disso também. Assim como os chapéus brancos. Quem controlar esses portais vai sair vitorioso. Vários atores dessas organizações espúria internacional que guardam o segredo, o grande segredo, estão sendo expurgados também. É uma cortina de fumaça para isso. Como denunciou o JP, George Pablo. É um jogo multifacetado e a chave para o estágio da revelação em si passa pelo Golfo Pérsico. Tanto no quesito geopolítico quanto na exopolítica. Este é o grande desafio. Pois é. As chaves dos portais das tecnologias. Tudo ali. Pois é. E dos portais interdimensionais, que podem alterar a linha do tempo. Se o Irã tivesse anunciado uma grande divulgação antes de neutralizar esse gatilho, porque tem gente que está imaginando assim, o Irã devia deixar isso para lá. Ignorar a questão do Oriente Médio, do Golfo Pérsico, e se concentrar unicamente na divulgação. Não funciona assim, querido. Desculpe decepcioná-lo. Por isso que tem que entender o tabuleiro do jogo.
Vamos supor que o Loirão fizesse isso. O que iria acontecer? Se o Loirão tivesse anunciado uma grande divulgação antes de neutralizar esse gatilho, um ataque. Um ataque. Que ali é um gatilho. Né? Um grande catalisador. Mesmo que fabricado ou exagerado, poderia ser usado para interromper abruptamente o processo, criando caos e justificando narrativas de ameaça existencial. A mídia tradicional alinhada a esse interesse aposta abertamente no fracasso da política do Loirão e se torna, na prática, torcedores do regime. Essa que é a verdade. A mídia é torcedor do Irã. Que nem torcedor de futebol. Não é jornalismo. Essa contradição é evidente. Primeiro alarmam que Loirão levará o mundo a uma batalha nuclear. Depois criticam quando ele força o caminho da descalada da diplomacia. Quer dizer, eles estão torcendo contra o Loirão. Tanto faz o desfecho para eles. Contanto que o Loirão não se dê bem, isso que importa. E tem gente que ainda compra a narrativa da grande mídia. Pois é. Existem dois gatilhos principais para o Armagedon e a batalha de Gog e Magog. Um está lá no Golfo Pérsico e o outro ligado à falsa invasão alienígena. Por isso, o Loirão tem que neutralizar o primeiro gatilho, pois seria usado para sabotar a revelação. O grande desafio é desarmar esse gatilho sem deixar que a bomba da 3G e uma crise global generalizada exploda. Tem que desarmar ela. E para desarmar, você precisa de uma ação militar. Porque não vai desarmar sozinho. Num passe de mágica. Né? Jogando flores, por exemplo. Há evidências concretas de que o governo está se preparando para dominar a narrativa. Segundo Ross Contart e Christopher Sharp, como discutimos no Liberation Times. Já existe uma moeda comemorativa sendo cunhada para marcar o momento da divulgação. Isso mostra o pânico do governo paralelo. Aqui estou desenhando para vocês. Que teme não apenas a liberação de fotos e vídeos. Não. Uma mera coleção de fotos e vídeos. Mas principalmente um discurso presidencial. Esse que é o grande medo. Claro e informativo, direto à população. Controlando a narrativa. Que explique à população a real dimensão do fenômeno. Só que para explicar e ser o baluarte da revelação, o porta-voz, Loirão precisa de credibilidade. Também. Por isso que ele precisa ser bem sucedido nessa investida no Irã. Também. É um dos motivos. Tem que estar com a moral elevada. Como bem sugeriu a nora de Loirão, Laira Loirão, recentemente, o peso de um presidente colocou um regime opressor de joelhos e controla a narrativa da divulgação é sem rival. Nenhuma denúncia isolada de denunciantes consegue superar a autoridade ou alcance de um líder eleito que decide falar diretamente ao povo. Tem um peso muito maior que qualquer denunciante do mundo. Uma coisa é você ter 10 denunciantes e outra o quê? É uma declaração direta à população do mundo, feita pelo Donald Trump. Tem um peso totalmente diferente. O jogo está entrando na reta final. A divulgação não é mais uma possibilidade distante. Ela está sendo construída agora, passo a passo, em meio a uma batalha feroz entre as forças que querem uma revelação controlada e a manipulada, aqueles que buscam uma transição real e libertadora. Segundo semestre de 2026 será decisivo. Quem controlar a narrativa controlará o futuro da humanidade. Demis Viana. Por exemplo, aqui. O escritório de OVNIs do Pentágono será extinto por projeto de lei. Isso aqui é ótimo. Isso aqui é uma ótima notícia. A ARO será extinta. Maravilha. O deputado Tim Burchett propôs o desmantelamento do escritório do Pentágono, que investiga OVNIs, por meio de um projeto de lei apresentado esta semana. Creio eu que será aprovado, porque a ARO está muito desprestigiada no Congresso dos Estados Unidos. O projeto de lei elaborado pelo republicano Tennessee, eliminaria o escritório da resolução de anomalias de todos os domínios, a ARO,
e redistribuiria suas responsabilidades por todo o Pentágono. Então o poder não ficaria mais centralizado. Eles não tomariam mais conta da narrativa, em outras palavras. Outro passo importante rumo ao campo aberto para a divulgação e ao controle governamental da narrativa sobre o APS e entidades não humanas é o desmantelamento da AARON. O deputado Tim Burchett propôs um projeto de lei que elimina o escritório de resolução de anomalias de todos os domínios, a AARON, do Departamento de Defesa, redistribuindo sua responsabilidade e proibindo a criação de qualquer escritório futuro com autoridade centralizada sobre investigação de fenômenos anômalos. A AARON tem sido criticada por obstruir denunciantes e centralizar a narrativa de forma controlada. Extinguir esse órgão é um ótimo começo para abrir espaço a uma divulgação mais transparente. Sensacional. E agora a cereja do bolo da noite, para quem tem dúvida ainda. George Pabon, o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, que é o epicentro da disputa, Estreito de Hormuz. É muito mais que petróleo, é muito mais que economia. É o futuro da humanidade, da linha do tempo. Uau! O Estreito de Hormuz e os portais interdimensionais, muito além do petróleo. O Estreito de Hormuz não é apenas uma rota estratégica para o petróleo mundial, segundo o JP, George Pabon, militar aposentado e agente psíquico, ainda ativo, e agente psíquico dos Chapéus Brancos, de programas classificados, sigilosos dos Estados Unidos, num programa de revelação. Ele faz parte de uma iniciativa, um programa de revelação dos militares dos Estados Unidos, dos Chapéus Brancos. É como se fosse um porta-voz. Ele representa um dos pontos mais importantes da convergência entre a geopolítica e a exopolítica. Um local onde relíquias antigas, portais dimensionais e tecnologia de civilizações avançadas estão em jogo. A Ilha de Hormuz, conhecida como a Ilha Arco-Íris, para quem não sabe, e tem várias anomalias nessa ilha, inexplicáveis, características e peculiaridades únicas, por suas praias coloridas e óxido de ferro, que torna a praia vermelha, como fosse sangue. Foi um ponto estratégico do Império Português entre 1507 e 1622. JP destaca que suas formações geológicas e praias coloridas não são meras curiosidades naturais, elas indicam a presença de artefatos antigos e possíveis portais interdimensionais. No centro da ilha, a Ilha de Hormuz, existe um local chamado Deusa do Sal, que JP conecta diretamente à divindade babilônica Nansh. Nansh era filha de Enki com Nihursak, a filha de Enki, de Nihursak, dos Anunnakis. Nansh, que é a deusa do amor. Uma sacerdotisa. Deusa do oceano e da fertilidade. Tem esse vínculo do amor com a fertilidade e da sexualidade. Assim como Afrodite, Vênus, entre outras. Como sugerido por pesquisadores como da União Sagrada, para ser mais específico. Como sugerido por pesquisadores como Paul Anthony Welles, que teve no Dr. Michael Salla, acho que foi ontem, hoje ainda, foi hoje, que estava no ar, no canal do Dr. Michael Salla. E confirmado por JP e JJ Bennett. Esse ponto pode abrigar um sarcófago ou um tipo de portal dimensional que não pode cair em mãos erradas. É um grande portal. Outra localização significativa é a aldeia de Darga, no norte do Irã. Darga, tá aqui para vocês a localização. Aqui, Darga. Aqui, Darga. Aqui é o Estreito de Hormuz, Darga, que é uma região montanhosa. Montanhosa. Outra localização significa aldeia de Darga, no norte do Irã, cujo nome significa literalmente o portal. É bem sugestivo, né? Darga significa portão, portal ou porta. JP afirma que o Mar Cáspio, situado ao norte dessa vila, era considerado na mitologia persa a ponte entre mundos, Axis Mundi. A ponte para o outro mundo, outra dimensão, outra realidade. Um portal para diferentes realidades. Ele menciona que algo existe sobre as águas dessa região e que já foi visitado ou monitorado por inteligências superiores.
Inclusive, a água ali tem um comportamento bastante anômalo mesmo, né? Ficando avermelhada. Esses portais interdimensionais estão reabrindo e tornando-se ativos novamente. Lembrando que o Paul Ellis, ele é ex-teólogo, ele fala que os deuses antigos, que na verdade são os extraterrestres e as entidades não humanas, assim como os seres interdimensionais, estão voltando novamente. Isso é totalmente perceptível por causa das manifestações das bolas de fogo, que estão se comportando de forma totalmente anômala. Como um OVNI, por exemplo, com as mesmas características. Esses portais interdimensionais estão reabrindo e se tornando ativos novamente. JP enfatiza que o conflito atual no Estreito de Hormuz serve como uma capa, apenas uma capa, cortina de fumaça, para uma operação muito maior, a proteção desses portais contra grupos que poderiam fazer mau uso da tecnologia. O que está realmente em jogo? Os portais não são apenas passagens físicas, eles funcionam como rodovias entre mundos e reinos de diferentes frequências. E energia de outras orbes que pode influenciar a linha do tempo aqui na terceira dimensão. Energia residual poderosa de outras frequências, de outros reinos, de outros mundos. Quando abertos, permitem que seres extradimensionais e interdimensionais interajam diretamente com a consciência humana em nível global. Então não é coisa pouca, não. É algo que pode mudar o mundo repentinamente. Seres positivos podem trazer frequências elevadas, impulsionando o despertar coletivo. Seres negativos, todavia, podem influenciar a psique humana, empurrando o mundo para o medo e o caos, e uma possível hecatombe catastrófica. Por isso é fundamental sintonizar agora. Criar essa ponte para reinos superiores, através da coerência cardíaca, meditação e união sagrada. E intenção pura é essencial. Porque entendam, seres interdimensionais interagem com a consciência humana. A consciência humana sempre é o canal. E vocês podem fazer e devem fazer a diferença nesse momento. Os portais estão abertos. A questão é, para qual lado a humanidade vai direcionar esse fluxo? O Estreito de Hormuz é o palco visível de uma batalha invisível. Enquanto o mundo discute petróleo e segurança energética, forças exopolíticas disputam o controle de tecnologias antigas, que podem alterar a linha do tempo e o curso dos acontecimentos. E o destino da civilização, que está em jogo. O segundo semestre de 2026 será decisivo. Quem controlar esses portais influenciará não apenas o futuro geopolítico, mas o próprio despertar espiritual da humanidade. Demis Viana. Agora, com certeza, os senhores e as senhoras estão a par do que de fato está sucedendo. Espero eu ter sido didático o suficiente para que vocês possam compreender e entender o momento único que estamos vivendo. Isso não é retórica do Demis Viana, isso está acontecendo. Momento sensível, por isso que a sua vibração, todo ato, toda ação benevolente, de meditação, de frequência positiva, de união sagrada entre os casais, tem um poder tremendo nesse momento. Então, assumam o seu poder e a sua missão sagrada. Isso é fundamental. Gratidão pela presença de todos vocês e um beijão no coração de cada um de vocês.